Só. Ok. Bom dia a todos. Eu estou aqui entre o coffee break. Olá, João. Entre as palestras e o coffee break, espero que não estejam já muito cansados. Vou tentar também não ser muito longa. Para mim é um enorme privilégio estar aqui, isto porque eu estou a jogar em casa. Além do mais, se vocês quiserem, eu posso até mudar um bocadinho o meu sotaque e começar a falar madeirense. E posso voltar outra vez atrás. Além do mais, as minhas filhas dizem que eu mal digo vou voar para a Madeira e já começo a falar madeirense e já mudei o sotaque. Por isso, eu estou a jogar em casa e quero agradecer imenso ao Miguel este convite, ao Fernando o convite para estar aqui. É um prazer não só poder falar da minha carreira estando na Madeira, mas pelo facto de ser madeirense, poder falar dos projetos que fiz e da maneira como consegui ir e desenvolver a minha carreira até onde eu estou. Vou-vos falar aqui de uma viagem entre a inteligência artificial e a medicina preventiva. Eu sou engenheira eletrotécnica e sou CEO de uma empresa de genética, que parece uma coisa, andar de uma ponta à outra. Vou-vos tentar explicar como é que cheguei até este ponto e que decisões tive que tomar, mas aqui para corroborar o que a Isabel estava a dizer logo no início, cada vez mais as empresas inovadoras são feitas de engenheiros, em qualquer área. E isto para a minha empresa, a Art Genetics, foi um enorme desafio, porque as primeiras reuniões que eu tive com médicos na área da genética perguntavam: mas tu és engenheira na genética? O que é isto? Não és médico? Eu disse: não, por acaso até nem tenho nenhum lá na empresa, que é uma coisa mais curiosa. Então, para vos falar um bocadinho do que é que me levou até aqui, pronto, eu nasci aqui, na ilha, fui uma jovem perfeitamente normal, não sei se está aqui alguém que tenha jogado handball comigo, eu joguei handball durante muitos anos na académica e fomos campeões nacionais de iniciados, uma coisa assim, foi bastante interessante, mas provavelmente a minha primeira obra de engenharia está aqui. Aos 17 anos eu construí um snipe com o meu namorado da altura, fartamos de velejar nos mares aqui da Madeira, sou uma aficionada da vela e por isso foi realmente um prazer ter montado um barco com um projeto e pô-lo a andar, e eu acho que ele ainda vive, ainda deve estar aqui no Clube Naval do Funchal. Tinha um sonho, realmente, que era ser engenheira eletrotécnica. Queria ir para o técnico, queria muito ir para o técnico. Na realidade, quando me candidatei à faculdade, pus apenas um curso, Engenharia Eletrotécnica no técnico, e quando o senhor da secretaria disse: então isso não tiver nota, eu disse: tem, deixa estar, é Engenharia Eletrotécnica no técnico. E lá estive no técnico durante 5 anos, onde me especializei na área da microeletrónica. E por isso é que tem ali aquela wafer, que é uma bolacha onde se desenham circuitos integrados, os circuitos que hoje em dia estão em todos os vossos telemóveis. Fiz parte de um grupo, e já vos vou falar um bocadinho mais à frente, que montou a primeira sala limpa de prototipagem de circuitos integrados no INESC-ID, hoje em dia INESC-ID em Lisboa, antes era o INESC, só que é um instituto de investigação. Fiz uma incursão logo entre 97 e 95, participei neste projeto, que chamava-se Projeto Quick Chips. Fui liderado por um professor que infelizmente faleceu muito cedo, que era o professor Luís Vidigal, que era um professor de engenharia eletrotécnica do técnico, mas que nos permitiu montar uma sala de prototipagem onde nós fazíamos circuitos integrados que estavam ali, mas com uma tecnologia de 1,2 nanómetros. Epá, hoje em dia estamos ao nível... Não, na altura 1,2 microns, hoje em dia estamos abaixo dos nanómetros, nós metíamos alguns milhares de transistores, hoje em dia temos 3 trilhões de transistores nos chips, isto é, temos mais transistores nos chips do que neurónios nos nossos cérebros, por isso é impressionante o que esta tecnologia evolui. Eu não queria deixar de assinalar aquela coisa que eu meti ali, ok? Porque foi muito importante, na altura, obviamente não gostei nada, eu adoeci no fim do curso, com uma patologia que não se conseguia perceber o que é que era. Às vezes estava muito cansada, outras vezes não tinha energia para andar, depois outras vezes conseguia trabalhar. Logo andei em N especialidades e nunca consegui uma resposta. Depois ia tendo, obviamente, havia um médico que me prescreveu uma terapêutica, depois eu reagia mal à terapêutica, depois voltava outra vez, às vezes estava bem, outras vezes estava mal. Então ia vivendo nos intervalos que esta situação estranha me permitia. E é muito importante, e já vão ver porquê.
Logo, neste meio, eu tentei fazer ali uma incursão pela física. Entre 95 e 99 trabalhei com o grupo do INESC de nanotecnologias. Trabalhamos numa coisa que na altura parecia muito inovador e depois de repente era um projeto ligado à IBM nos Estados Unidos e tornou-se extremamente inovador. Porquê? Foi o projeto que permitiu construir as primeiras cabeças de leitura de óptica dos discos rígidos, que hoje em dia estão em todos os computadores no mundo. Okay? Logo, era um projeto da IBM, foi interessante, mas a física não era a minha casa e então resolvi voltar para o INESC-ID e fiz um doutoramento em informática, em algoritmos. Algoritmos para desenhos de circuitos de baixa potência. Realmente, a minha geração foi a geração que acabou o técnico em 1990, que foi para a TMN, começou a trazer os primeiros telemóveis, logo nós fomos a geração dos telemóveis e como tal eu estava a desenhar circuitos que permitiam que a gente tivesse telemóveis cada vez mais pequenos, mas não tivesse que andar com uma bateria deste tamanho atrás para poder alimentar os telemóveis, porque caso contrário não funcionava. Quando eu acabei o curso em 2002, o doutoramento em 2002, já na área mais de informática, apesar de eu estar no departamento... uma coisa que me esqueci de dizer aqui, eu apesar de fazer este percurso, passei a ser monitora no técnico a partir de 1987, depois fiquei como docente a partir de 1995, quando acabei o curso, e por isso quando acabei o doutoramento em 2002, passei a professora auxiliar do departamento de eletrónica no Instituto Superior Técnico. Mas quando eu acabei o doutoramento em 2002, estava na hora de viajar para Silicon Valley, era onde estava tudo a acontecer. Era onde os meus colegas iam fazer pós-docs, era onde a microeletrónica estava a acontecer, mas o coisa estava ali daquele lado. E como tal, eu não podia sair do país, não conseguia viajar de uma forma autónoma. Então tentei fazer uma coisa, foi o que é que eu posso fazer de Portugal, onde é que eu posso aceder a dados que de Portugal eu possa desenvolver a minha investigação. E em 2001 foi o ano em que foi libertado o primeiro draft do genoma humano. Saiu na capa da Science, um genoma humano, 3 bilhões de caracteres. A malta da biologia ou da biologia molecular já não consegue analisar estes dados. Eu estava a fazer um shift da eletrónica para a algoritmia, pensei, ok, vamos ver o que é esta história dos dados de biologia molecular e de dados de genética. O problema foi que eu, no 9º ano aqui na Terra, resolvi ir para a engenharia e, como tal, não fiz biologia nem de 10º, nem de 11º, nem de 12º. Isto é, eu sabia que havia bichos e que bichos tinham patas e tinham asas. Era tudo o que eu sabia de biologia. Então, tive a felicidade de ser professora do técnico, então fui fazer uma grande parte das cadeiras do curso de Engenharia Biológica do técnico. Logo, eu era docente em informática, em eletrotecnia e era aluna no curso de Engenharia Biológica. Levei os meus alunos todos, os que na altura não eram muitos, eram 4 que queriam fazer mestrado comigo nesta área. Levei-os para o laboratório e diverti-me imenso nos laboratórios de Biologia Molecular, porque, por exemplo, conseguimos perceber como é que se faz extração de DNA das células, que a gente agarrava naquilo com uma pipeta, tudo o DNA caía a meio do caminho em cima da bancada, agarrava outra vez e o resultado funcionava. Estas células são à prova de tudo. Logo, foi muito importante termos feito um percurso de ir ao laboratório, de perceber como é que se obtém os dados, a dificuldade das técnicas, foi muito, muito relevante. Então, a partir de uma certa altura, o que é que eu fiz? Olhem que aquele símbolo mudou. Por uma coincidência, houve um médico que percebeu o que é que eu tinha. E era um micro-organismo no sangue que me provocava umas alergias exacerbadas em algumas alturas do ano e que me dava uma catadupa de sintomas que ninguém conseguia perceber o que é. Logo, na altura que 300 escudos e o caso ficou resolvido. Mas, entretanto, tinha impactado 10 anos da minha carreira. Então, nesta altura, eu decidi, ok, então vamos investir a fundo numa área que se chama Biologia Computacional. Montei a primeira cadeira do técnico e a área de Biologia Computacional no técnico em 2005. E o que é que nós fazemos em Biologia Computacional? Desenvolvemos algoritmos para analisar dados, e em particular dados de genética. As tecnologias de acesso ao genoma estavam a evoluir de uma forma tremenda. O primeiro draft do genoma humano custou 3 bilhões de dólares. Hoje em dia custa 1000 euros fazer uma sequenciação de um genoma. Logo, era
cada vez mais fácil ter acesso a dados e então desenvolvi toda a minha carreira ali entre 2002 e 2014. Montei um grupo com um colega meu, o Arlindo Oliveira, que chamava-se o grupo KDBio, Knowledge Discovery and Bioinformatics, no Instituto, no INESC-ID. Era docente técnico e nesta área tive parcerias com o INRIA em França, fui vice-presidente do Elixir, que é a maior infraestrutura europeia na área da biologia computacional. Hoje em dia todos os países estão representados no Elixir, é a maior infraestrutura de dados na área da genómica. E hoje em dia pertenço a um grupo que se chama IDSS na área de investigação no Instituto INESC-ID. Mas depois chegou ali a 2014 e... antes de passar para este salto deste quadrante. Ao longo desta carreira, houve 3 princípios que eu sempre tentei seguir e foram determinantes na forma como eu fui avançando. Um deles foi que eu pus-me a mim próprio o desafio de que em cada 10 anos eu mudava de tema de investigação. Ao fim de 10 anos, normalmente nós somos experts num determinado tema. Se estivermos a trabalhar 10 anos num tema, somos peritos nesse tema. Então, quando eu me tornava perita naquele tema, eu saltava para outro tema. E o que é que isto permitiu? Permite-nos ter uma visão bastante horizontal da investigação. E é nestas transições que muitas vezes as inovações acontecem, que é quando nós conseguir perceber as sinergias de vários campos diferentes. Às vezes os meus colegas diziam, não, estás maluca, não sei o que, já começar a aprender tudo de novo, mas também é giro às vezes começar a aprender tudo de novo. E é verdade, sempre tentei fazer isso. Às vezes quando isto está... Oh, Isabel, a Art Genetics está a fazer 10 anos. Está na altura de começar a pensar em voar. Numa conversa que tivemos. Outra coisa muito importante é investir fortemente nas competências das equipas que trabalham connosco. Não só recrutar pessoas que são melhores do que nós, de preferência, mas investir muito para que essas pessoas possam crescer. Uma vez as pessoas perguntaram, já em várias entrevistas perguntavam o que é para ti sucesso. Na realidade, para mim, sucesso é eu me tornar indispensável nos meus projetos. E que é a mesma coisa que a gente quer com os nossos filhos. Que é que eles cresçam, sejam autónomos e possam partir. Se todas as pessoas que trabalharem comigo puderem partir e fazer as suas coisas, eu tive sucesso. E então eu fazia muito isto, que era também um princípio fundamental, que é que depois de acabar de formar os meus alunos, os tipos eram bestiais, publicavam papers, não sei quantos, eu dizia, meu amigo, acabou, tenho que ir embora. Então, mas eu quero continuar a trabalhar aqui. Não. Out. Porque é muito importante... Então, mas não voltamos a trabalhar. Sim. Depois você ir ver mundo. Vá ver outros grupos. Vá trabalhar com outras pessoas. Vá conhecer outras coisas. Depois volte. E a gente aí continua a trabalhar. Estes 3 princípios têm norteado a forma como tenho gerido a minha carreira. Então, já estava ali a fazer uma década, várias décadas, na realidade, estava num ponto de transição. Eu tomei uma decisão que na altura foi enorme. Vejam, eu era professora associada já do Departamento de Informática do Técnico. Tive o privilégio de dar um ano aulas aqui na Universidade da Madeira. Foi um ano para mim muito, muito especial. Eu tive que vir. Foi um ano em que eu vi, o meu pai estava saudável e eu parti, e o meu pai estava com Alzheimer e depois morreu. Logo para mim foi o ano em que eu me despedi dele. Mas foi um ano muito especial em que eu vi, estive aqui no Departamento de Informática. E depois, quando voltei, disse... Eu sempre senti que era mais engenheira do que investigadora. Eu gostava que as pessoas usassem as coisas que eu fazia. Não era só publicar e ser mais um paper, e mais um aluno, e mais uma aula. Não, eu realmente gostava de poder ter um impacto agora. Porque há uma consciência que às vezes os investigadores não têm, que é o dinheiro que nós recebemos da FCT, dos fundos de financiamento, é dinheiro público, é dinheiro dos nossos impostos, é dinheiro dos impostos dos cidadãos. Logo, tem que haver um retorno para a sociedade. Não pode ser só um tema fantástico que nós estamos a analisar. Obviamente que a investigação fundamental é muito importante e é muito importante que haja pessoas a sonhar com questões que se calhar são só importantes daqui a 20 anos, mas é muito importante que a investigação dê resultados agora, para estas pessoas que são os contribuintes que nos estão a pagar agora. Então resolvi dizer, ok, vou montar uma empresa. Bom, fui muito naive. Como engenheira, faltava-me uma série de ferramentas. Não sabia nada de contabilidade, não sabia nada de gestão. Não fazia. A primeira pergunta que os investidores fizeram foi: quer um LDA ou um SA? E eu perguntei-se o que é que é. Logo estava a começar mesmo nos basics.
Então fui fazer um curso na Católica Business School para tentar perceber como é que eu conseguia ter estas competências e montei em 2013 a Art Genetics. É uma empresa que eu gosto de dizer que é uma empresa que trabalha na área da saúde digital e na área da genética humana. Para mim, em casa, eu digo que isto é uma empresa de informática, que por acaso tem um laboratório de genética. Mas, na realidade, o que nós fazemos é olhar para a genética com uns olhos diferentes. Ainda há pouco eu estava a dar uma entrevista aqui para a RTP e estava a falar deste tema e o jornalista estava a dizer mas o tema da genética não é novo. Eu disse, não, mas olhar para a genética com estes olhos é completamente novo. E é isto que vai tocar num dos temas que a Isabel falou aqui, que tem a ver com dar a capacidade às pessoas de poderem evitar a doença. Eu digo que a Art Genetics realmente investe no Sistema Nacional de Saúde. Porque até agora nós temos tido investimentos no Sistema Nacional de Doença. E nós queremos investir no Sistema Nacional de Saúde. Nós queremos investir em saúde, não em doença. Em 2020, a Art Genetics foi adquirida por um laboratório italiano na área da genética, que se chama TomaLab. Logo, hoje em dia, pertencemos a um grupo maior, mas eu estou lá desde o dia em que era só um papel e ainda continuo como CEO da Art Genetics. Ok, isto era só uma lista das coisas que eu faço, não se assustem, mas já não dá muito tempo para fazer isto tudo, mas eu pus aqui uma nova linha, vogal do Colégio de Engenharia Eletrotécnica da Ordem dos Engenheiros, que tenho muito gosto agora com o novo presidente de fazer parte desta equipa. Logo, hoje em dia, no técnico tenho dois cargos, sou presidente da Assembleia de Escola e também sou professora catedrática do Departamento de Informática e continuo como CEO da Art Genetics e depois tenho aqui outras atividades. A minha área científica é Biologia Computacional, Genética Humana, Saúde Digital. Então, o que é a Art Genetics? Como veem logo pelo moto, a Art Genetics é conhecimento através da genética. É usar a genética para dar ferramentas às pessoas para protegerem a sua saúde. É muito difícil fazer isto em Portugal. Há dois países onde é terrível para trabalhar na área da genética humana na Europa, que é Portugal e França. Os franceses ainda conseguem ser mais criativos do que nós. Temos todo um sistema regulatório que impede as pessoas terem a capacidade de poder decidir o que querem saber sobre si. Então, hoje em dia, temos uma situação ridícula, que é, nós vamos ao médico, fazemos um MRI e podemos ter o diagnóstico que temos um tumor na cabeça e recebemos pelo e-mail esse diagnóstico e não posso receber por e-mail um resultado de um teste genético que diz que eu tenho uma predisposição para desenvolver hipertensão daqui a 10 anos. Quer dizer, eu posso saber que vou morrer já, mas que vou desenvolver uma coisa daqui a 10 anos não posso saber. Logo, há todo um conjunto de legal que é muito difícil para estas empresas, mas lá tentamos fazer. Desenvolvemos o que é na Art Genetics? Um sistema que se chama-se Heart Decode. E o que é que o Heart Decode faz? O Heart Decode é isto, é este cérebro. O Heart Decode apanha o resultado de uma amostra de saliva, e hoje em dia genética faz através de uma amostra de saliva, ok? E, a partir de uma amostra de saliva, nós conseguimos ir ao genoma da pessoa, analisar um conjunto enorme de genes, integrar com os seus dados de comportamento, integrar com os dados de análises clínicas, integrar com dados que sabemos da interação entre o genoma e os medicamentos e fazer com que as pessoas tenham acesso a um conjunto de informação que vai ajudar essencialmente a se conhecer melhor. Outra pergunta que me faziam há bocado é mas esse tema é muito difícil porque e se as seguradoras souberem disto? O conceito de que ter acesso a dados da genética deve ser protegido, o que esse acesso deve ser protegido, é verdade, da mesma forma que devemos proteger todos os nossos dados pessoais. Okay? Agora, este conceito estava errado, o conceito de que se eu tiver acesso aos dados da minha genética eu vou descobrir uma coisa muito terrível e que a seguradora vai poder usar contra mim e que a minha entidade patronal vai me poder despedir. Vamos lá ver uma coisa. Se eu tivesse uma coisa muito grave no meu genoma, eu já não tinha nascido. Porque as coisas da genética, quando são graves, são tão impactantes que as pessoas têm, para já, a fisiologia nota-se. Olha-se para a pessoa e diz, ok, há qualquer coisa errada com aquela pessoa. Não é uma coisa escondida nas células. A genética expressa-se em proteínas, tem um impacto no nosso corpo. Logo vê-se. E depois tem outra coisa que é, não há o conceito, que foi uma coisa que descobrimos nestes últimos 20 anos, não há o que se chama o genoma perfeito. Isso não existe. O conceito de uma pessoa que vai ter
muitas coisas graves no seu genoma e de outra que felizmente não vai ter coisa nenhuma, não existe, é ridículo. Eu dou-vos um exemplo. Por exemplo, nós temos genes que nos protegem, o nosso corpo é responsável pela produção da vitamina D, através da luz solar, através da nossa pele. Obviamente que os povos que vivem na África, ali na região do Equador, têm genes que são muito pouco eficientes na produção da vitamina D. Porquê? Porque eles estão permanentemente expostos a níveis de radiação muito grandes, têm uma pele escura para se proteger da luz solar e têm genes muito pouco eficientes. Agora, quando eu agarro nesta pessoa e ponho-a na Finlândia, onde ela não tem sol, ela não produz vitamina D. Logo, ela lá tem um problema de saúde. Mas ela aí no Equador não tinha um problema de saúde. Ela tem um problema no genoma. Não, ela não tem um problema no genoma. Ela tinha um genoma desenhado para a região onde ela estava a viver. Okay? Logo, eu às vezes explico às seguradoras, porque temos muitas conversas com seguradoras, que se eles forem penalizar todos os clientes que têm uma questão qualquer no seu genoma, vão penalizar todos os clientes. E como tal, vão ficar sem clientes. Não sei se esse é o objetivo das seguradoras. Okay? E é o objetivo dos bancos e é o objetivo das empresas. Obviamente, nós temos que proteger os dados da genética, mas temos que ter uma noção que é na partilha de dados que nós conseguimos fazer avançar o conhecimento. Pronto, o Articode faz isto, está certificado como um dispositivo médico, está nos laboratórios e, a partir dos dados da genética, consegue fazer várias coisas. Vou entrar então aqui, porque o Articode, como já perceberam, se ele tem aquela forma de cérebro, ele usa muitas tecnologias na área da aprendizagem automática e de machine learning e muitos outros algoritmos. A área da inteligência artificial é uma área que tem muitos anos, já nasceu em 1956, teve muitos verões e muitos invernos. Nós estamos a viver um verão agora da inteligência artificial, onde há um enorme entusiasmo, vamos revolucionar o mundo. É verdade que cada vez temos algoritmos capazes de, em tarefas muito específicas, serem muito melhor do que nós. Não temos o que se chama que é o conceito da inteligência artificial generalizada, porque isso é o que nós temos aqui, dentro do nosso cérebro, que é uma inteligência artificial generalizada. Mas, essencialmente, o que permitiu este verão foram 3 grandes pilares. O desenvolvimento de algoritmos de aprendizagem automática muito mais eficientes, que se chamam, em particular, chamam-se Deep Learning Algorithms, muitos também conhecidos como Transformers. Estes algoritmos, hoje em dia, têm capacidade de aprender de muitos dados e aprender coisas que há uns anos atrás nós pensávamos que era impossível. Normalmente usam redes neuronais muito grandes, um mapeamento do funcionamento do nosso cérebro. Obviamente que isto é só possível porque hoje em dia temos acesso a muitos dados. Sem dados, estes algoritmos não serviriam rigorosamente para nada. Tem um problema, isto, que é os dados que nós temos são dados biased, porque são dados do nosso comportamento ao longo dos anos. E, como tal, também uma vantagem dos algoritmos hoje em dia é que nos estão a mostrar quão biased nós somos nas nossas decisões. Quando nós vemos os tipos a tomarem decisões que nós dizemos, mas porquê é que ele está a tomar esta decisão? Porque ele aprendeu nos nossos dados. E, como tal, está a tomar as nossas decisões. E depois pela existência de supercomputadores. Hoje em dia, realmente, existe uma capacidade computacional na cloud, fisicamente, que nos permite dar acesso a estas 3 coisas. Na medicina, a Isabel já deu imensos exemplos, nem vou falar, são os 3 grandes pilares. Eu vou essencialmente focar ali no diagnóstico médico, mas os maiores impactos estão a ser ao nível da imagem médica, do processamento da imagem médica. Os algoritmos hoje em dia já são muito melhores do que os médicos a fazer isso, mas é normal, os médicos têm um número de horas limitado, o algoritmo leu imensos exames para poder fazer aquele diagnóstico. Na otimização dos processos, no diagnóstico e também, em particular, na educação médica. Se algo for em Lisboa e a Isabel permitir, eu achava que deviam visitar o Centro de Aprendizagem de Learning do Hospital da Luz, porque é realmente uma coisa um bocado fantasmagórica, porque aqueles robôs todos que estão lá dentro até parecem pessoas reais. E quando eu vi há dias os médicos a darem injeção a um boneco, que era um miúdo de 8 anos, e o tipo desatou a gritar porque a dose estava errada, eu disse, epá, o que é isto? Era um boneco, mas não parecia um boneco, parecia mesmo um miúdo. Bom, ao mesmo tempo que toda esta área da inteligência artificial está a avançar, do lado da medicina há vários modelos e paradigmas que também se estão a avançar. E neste momento há 3 grandes pilares ou 3 grandes ideias de como fazer evoluir a forma como se está a tratar. A Isabel falou deste, no Value-Based Care, que é quando nós medimos o custo, isto é, o impacto do procedimento no doente versus o custo desse tratamento.
Existem outros modelos, como por exemplo este Patient Centered Care. Na Holanda há vários pilotos e vários hospitais a fazerem isto, que é um modelo em que não é só o doente que está envolvido, é o doente, a família, os amigos. A passagem do doente do hospital para casa é contemplado. Logo, há aqui uma logística mais alargada. Onde eu vou me centrar hoje é ali na medicina dos 4P, porque este modelo, esta ideologia, tem mais a ver com que dados é que eu devo usar hoje na medicina e, como é que e que dados é que eu tenho à minha disposição. Então, esta é a medicina dos 4P, tem mais de 30 anos este conceito. Não era implementável, porque não havia as tecnologias para o implementar e hoje já existem. Logo, se nós não implementarmos isto, é só por barreiras nossas, dos seres humanos que estão à frente dos processos. E isto para vos mostrar o quê? No século XX, estes eram os dados usados para tratar uma pessoa. São dados clínicos, dados de laboratório, as anamneses, as histórias familiares, a história da pessoa, o seu comportamento, a imagem médica e os biosinais. Quando é que nós usamos estes dados? Quando vamos ao hospital. E porquê é que a gente vai ao hospital? Porque está doente. E por isso, quando estamos doentes, isto é o que nós usamos. Mas hoje em dia, nós temos estes dados. Temos dados de genética, temos dados de farmacogenética, que é como é que o meu organismo interage com os medicamentos. Temos testes de laboratório que eu posso fazer em casa já. Olha, o teste de Covid, toda a gente percebeu que é um teste que consegue fazer em casa. Não precisa de ir para o laboratório. Temos todos estes mecanismos de self-tracking, como estas coisas que me está a avisar, já deste passos, não deste passos, qual é o ritmo cardíaco, dormiste bem, não dormiste bem. Temos cada vez mais devices de self-tracking. E depois temos outra coisa aqui que é o microbioma. O microbioma vai se tornar cada vez mais relevante na medicina. E o que é que isto é? São todas as bactérias que vivem connosco. E, em particular, que vivem no nosso trato intestinal. Eu não sei se... Eu queria-vos que saíssem daqui pelo menos com uma imagem, que é, nós somos um tubo com dois lados exteriores. Não sei se já tinham pensado disto, mas nós temos este lado e temos este lado. Se eu engolir uma coisa, ela sai. Okay? Logo, eu tenho dois lados exteriores. E os meus dois lados exteriores protegem o meu interior, que é o que está entre as barreiras do estômago, dos intestinos e aqui a pele. E para eu ter esta proteção, isto está cheio de bactérias, vírus. Eu acho uma graça quando as pessoas dizem: estou com Covid, vou fazer um teste, descobri que tenho um vírus. Bom, se eu fosse fazer teste a todos os vírus que eu tenho na boca, a gente não saía de casa nenhum dia, mas enfim. E mais do que isso, a gente não pode viver, nem às vezes não se consegue viver com eles, mas não se consegue viver sem eles. Logo, nós somos o que chamamos um ser simbiótico. Okay? E já agora, para quem já me ouviu fazer esta pergunta, não responde, que é: as células destes micro-organismos são muito pequeninas, quando comparadas com as nossas. Estamos a falar de micro-organismos que têm genomas de 100 mil pares de bases. Nós temos 3 bilhões de caracteres em cada uma das nossas células. Mas se eu esquecer a dimensão da célula e for contar células, vou só contar células, células de bichos que vivem connosco e células humanas. Qual é a percentagem de células humanas e qual é a percentagem de células de bichos? Quem é que quer responder? 50 e 50. Quem dá mais? Então, nós somos 30% humanos, 70% de bichos que vivem connosco. Por isso, de manhã, quando vocês olharem para o espelho, digam: vamos sair, porque é isso mesmo. E por isso é que a alimentação é tão importante, e por isso é que o exercício físico é tão importante, porque nós não estamos a tratar das nossas células, estamos a tratar das nossas e dos outros todos, que não conseguem viver nem sem nós, nem nós não conseguimos viver sem eles. Okay? Por isso, o microbioma está cada vez mais na ordem do dia. Por exemplo, na Covid-19, percebemos que o Covid fazia uma grande disrupção ao microbioma. Daí que as pessoas, quando têm Covid, são aconselhadas a comer probióticos e iogurtes. A maior parte sente desarranjos intestinais, porque é uma das áreas onde ele ataca todo o microbioma. E, obviamente, se nós não tivermos um bom intestino, não temos vitaminas, perdemos energia, ficamos sem falta de concentração. Alguma vez alguém vos prescreveu um antibiótico e um probiótico? A gente toma um antibiótico, mata as bactérias todas, as boas e as más, e ninguém se preocupa em repor o que nós acabamos de matar. E depois as pessoas andam cansadas e não percebem porque é que não recuperam, porque não, então, eles não estão lá. Não se consegue fazer milagres. Quando nós estamos doentes, temos que ir àqueles lados, mas o que nós queremos investir é em ferramentas
que as pessoas possam usar estes dados e se manter aqui o mais tempo possível. Para quê? Para que os sistemas de saúde tenham dinheiro para tratar aqueles que, por um azar ou uma fatalidade, estão ali. Okay? Logo, precisamos ter o máximo de pessoas deste lado. Fazer um teste genético hoje em dia é super simples. Isto é o que nós vamos ver. Abrimos as células, tiramos os cromossomas, vamos ao DNA, tentamos perceber que código é que está lá escrito e faz tudo a partir de uma amostra de saliva. O que é que se consegue? Isto é só para ter uma ideia da dimensão da informação. Isto é uma célula, isto é o que está escrito dentro de uma célula. São 450 kg de livros escritos em Times 11 e 268 mil páginas. E no meio deste alfabeto, ACTG está lá escrito, mais ou menos usando Machine Learning, com 80% de precisão, eu consigo dizer qual é a altura de uma pessoa na fase adulta, que cor de cabelos, cor dos olhos, se tem predisposição para ser gordo ou não, ou para ter um IMC mais elevado, se tem predisposição para ter níveis de LDL elevados, se tem predisposição para ter diabetes tipo 2, para vir a desenvolver diabetes tipo 2, se tem predisposição para vir a desenvolver hipertensão. O que é que deve comer? Que desporto é que deve fazer para melhor ter resultados? Como é que deve ser suplementado? Como é que deve dormir? Está tudo ali escrito. Okay? E por isso, com isto, podemos fazer ferramentas que ajudam as pessoas a se conhecerem melhor e adotarem modelos de prevenção de doença. Obviamente, para fazer isto, e agora toco noutra coisa que a Isabel falou, que tem a ver com o paradigma em termos de tratamento de dados que nós temos que usar para fazer isto. O que é que os médicos percebem? Eu tenho aqui um conjunto de pacientes, felizmente pequeno, que têm uma patologia muito grave, vou-lhes prescrever uma terapêutica, vou fazer um acompanhamento, faço um estudo clínico, é isso que as farmacêuticas fazem, clinical trials, uns atrás dos outros, acompanham 100 pessoas, 200 pessoas, 1000 pessoas, 2000 pessoas, já começa a ficar difícil, 3000 pessoas, mas com base nisto conseguimos ter evidência de que aquele tratamento funciona mais ou menos para aquela patologia, para aquelas pessoas. Quando nós estamos a trabalhar com estes dados, nós estamos a analisar dados de 1 milhão de pessoas, 1 milhão de genomas. E depois os médicos vêm me perguntar, então e o clinical trial? Mas como é que eu faço um clinical trial com 1 milhão de pessoas? Está a brincar. Logo, enquanto que os modelos antigos eram modelos model-based, em que eu tenho um modelo do sistema biológico, vou para o laboratório, arranjo um grupo de pessoas que corresponde àquele modelo biológico, faço um clinical trial e acompanho, os modelos que nós usamos hoje em dia são data-driven. Obviamente que às vezes há coisas difíceis de explicar, porque de repente descobre-se, olha, há aqui 2 genes que contribuem para esta doença. Mas contribuem porquê? Olha, não sei, estão ali na parede celular, parece que estão aqui... Pronto, são perguntas abertas para a investigação, mas do ponto de vista do modelo, eles são preditivos. E por isso, com base nestes modelos, nós conseguimos, e com base em milhões de registros, nós conseguimos fazer modelos que nos dizem coisas. E dizem-nos coisas giras, e são estes modelos que são conhecidos como modelos poligénicos de risco. Temos que ir a cada um dos genes, perceber qual é a contribuição de cada um destes genes para a condição que nós estamos a avaliar e depois construir um modelo matemático que está ali e que, numa barra, me pode dar qual é o risco ou a predisposição para aquela condição. Isto é um paper, como vi, 2022, está a sair o primeiro paper que diz desenvolvimento de um modelo poligénico de risco para a clínica, para convencer os médicos a usarem isto na prática clínica. Abril 2022. É uma batalha constante, a gente explicar que é preciso fazer isto. Então é giro, eu pus esta figura aqui porquê? Porque antigamente esta figura começava aqui. Uma amostra biológica, vai para o laboratório, há ali um médico com a história familiar e diz não sei o quê. Só que esta figura agora começa aqui. E isto aqui são o quê? Milhões de registros, modelos matemáticos, que aprendem e que dizem, olha, tem esta informação modelada desta forma. Okay? Vou-vos dar aqui agora um conjunto de exemplos de coisas muito concretas. Vou-vos falar aqui da farmacogenómica. Deixa-me ver aqui uma coisa. Ok.
O que é esta área da farmacogenómica? Provavelmente a área que vocês vão começar a ouvir, que vai ser adotada mais rapidamente, em escala. Não quer dizer que as outras áreas não estejam a ser adotadas, a área da genética preventiva, mas a farmacogenómica está mais perto dos médicos. E porquê que isto é importante, estar perto dos médicos? Porque a legislação que nós temos hoje em dia em Portugal, para fazer um teste genético destes, que é um teste que diz como é que eu vou responder a um medicamento ou a N terapêuticas que eu posso não estar a tomar agora, mas quem sabe posso vir a tomar no futuro e quero saber para não tomar a terapêutica errada, preciso de uma prescrição do médico. Mas por que carga d'água? É que eu preciso de uma prescrição do médico para saber se posso ou não tomar um medicamento que só posso tomar, se calhar, daqui a 20 anos. Mas, à conta disto, isto é uma barreira real no nosso país, mas quais são os números que estão por trás desta área da farmacogenómica? Mostro-vos aqui, se calhar, 11% das urgências hospitalares são devido a pessoas que respondem mal à terapêutica. E vão lá não porque estão doentes, são porque estão a responder mal à terapêutica que lhes foi prescrita. Conseguiríamos prever 53% disto se tivéssemos acesso aos dados da genética destas pessoas. 50% dos pacientes vão apresentar uma resposta ou não apresentam uma resposta adequada a mais de 90% dos medicamentos que são prescritos. Isto vai bater naqueles números que a Isabel mostrava. Em não sei quantos. Depois temos que cerca de 17% dos pacientes usam medicamentos que originam um efeito adverso grave. E quando eu digo um efeito adverso grave, quer dizer morte. Okay? Falávamos de uma pandemia. Morrem quase 200 mil pessoas todos os anos na Europa por resposta adversa a medicamentos. Não é por causa da doença, é por causa do tratamento. Por isso, quando me falavam na pandemia, eu dizia, bom, já temos estes números há tantos anos, é só mais um. Eu consigo explicar isto, 20 ou 30% desta variabilidade é explicada pela genética da pessoa e, por isso, nós podemos realmente fazer alguma coisa para diminuir estes números. Então, como é que o protocolo tem que mudar? Em vez de usar exames bioquímicos e entrar no modelo que é o que se usa hoje de tentativa e erro, para esses dados bioquímicos, para uma pessoa como você, o que o meu manual diz é que eu devo prescrever esta terapêutica e mais ou menos isto vai funcionar. Não, eu, para além dos dados bioquímicos, faço um teste genético na área da farmacogenómica e vem aqui escrito se eu devo tomar a terapêutica de acordo com a prescrição, se eu devo aumentar, se eu devo diminuir ou se eu não posso tomar aquela terapêutica. Okay. Agora podem-me dizer, ok, isto é futuro. Não, não é futuro. E o Fernando vai servir de cobaia. Não vou fazer mesmo. Depois, se não quiser, não assina. Você vai fazer um teste genético, para vocês verem que isto é muito simples. Então, tenho aqui uma espátula. Tenho um artista. Isto é como no coisa. Devia ter para voltar ao continente. Pode voltar. Agarra nisto, não deixa cair no chão. Okay. Põe na boca, dentro da bochecha, 30 segundos. Faz assim, passeia-se com ela, na bochecha, de um lado para o outro, na gengiva. Porquê? Porque isto faz libertar imensas células. Okay? E a gente anda aqui um bocadinho à espera, só para eu garantir que tem muitas células, em particular na gengiva. As gengivas têm muitas células. E depois já chega, põe aqui. Corta. Já vai ter que assinar um consentimento informado, já falo consigo. O que você vai fazer é um teste genético de farmacogenómica, ok? Logo eu não vou descobrir se tem outras doenças, ou seja lá o que for, porque este passo é muito importante. Eu explicar, não é o doente, porque ele, coitado, não está doente, estou a explicar à pessoa que é só um teste que lhe permite perceber como é que o seu organismo vai responder a muitos fármacos, em 5 áreas terapêuticas, e o que é que ele vai receber daqui a 15 dias? No telemóvel dele, ele vai receber isto. Façam uma leitura deste QR Code. Fernando, também pode fazer uma leitura deste QR Code para saber o que é que vai receber. Desde que não seja o que Miguel me disse agora. Não, você tem que assinar. Enquanto não assinar, eu não faço nada com a sua amostra. Já leram o QR Code? Exatamente. Uma ferramenta que agora tem 5 áreas terapêuticas e tem uma área que se chama SmiMed. Se forem às barrinhas, podem mudar para a língua portuguesa. E se clicarem nessas áreas,
Para essa pessoa que fez esse teste genético, ela fica a saber quais são os medicamentos a verde que ela pode tomar, quais são os amarelo que ela pode tomar com algum cuidado e quais são a vermelho que ela não devia tomar, ou então, se não houver outra possibilidade, tem que discutir com o médico como tomar aquela terapêutica. E se carregarem no medicamento, vão ver quais são os genes, porquê, porque é que é recomendado dessa forma. E se clicar no gene, vão perceber qual é a guideline médica que está a fazer isto. Nada disto seria... E isto é tudo feito a partir disto que eu acabei de recolher do Fernando. Foi umas célulazinhas inofensivas da sua gengiva. Okay? Esta é a ferramenta que vocês vão encontrar, com vários níveis de detalhe, com vários ícones. Tem depois ali 3 barrinhas a explicar tudo o que é esta iconografia e o que é que isto quer dizer. Obviamente que aqui por detrás está toda uma ferramenta que está a fazer processamento de dados, está a olhar para bases de dados, está a olhar para guidelines médicas, está a olhar para bulas de medicamentos, está a olhar para recomendações das agências de farmacêuticas. E tudo isto é suportado por guidelines já aprovadas pela FDA, pela Agência Europeia do Medicamento, pela Agência Japonesa do Medicamento. Logo, os médicos precisam mais do que aquele compêndio de saber qual é o medicamento que se ajusta àquela terapêutica. Eles precisam saber se se ajusta àquela terapêutica e àquele doente. Há uma panóplia de soluções. Este é o MyPharmaGenes, é o que vocês viram ali. Há um mais dedicado à área da psiquiatria e da neurologia. Por exemplo, 20% dos portugueses que estão a fazer terapêutica psiquiátrica ou na área da depressão vão ter falha terapêutica. Porque é uma característica do nosso genoma para os medicamentos da primeira linha de ação. E depois o que é que a gente ouve? As pessoas passaram mal e 6 meses depois andaram a viver mal e tiveram que trocar a medicação e depois não sei o quê. Não era necessário. Mas temos outras aplicações. Que eu digo, quando a Heart Genetics, chama-se Heart Genetics, estávamos a trabalhar na área da genética cardiovascular e estava a ser extremamente difícil, tínhamos de trabalhar com doentes, estávamos a trabalhar em diagnóstico. Quando passamos para a genética das boas notícias, que são a genética dos saudáveis, a coisa começou a correr muito melhor. Porque isto de trabalhar com pessoas saudáveis é muito mais fácil. Logo, há testes para a área da nutrição, para a área da suplementação, para a área do exercício físico, para a área da vitamina D, determinante a área da vitamina D. E se quiserem divertir, podem ler isto e veem que esta app é uma app personalizada, dá recomendações para aquela pessoa, quais são os alimentos que aquela pessoa metaboliza melhor. Obviamente que não dá a receita, nem diz qual é o programa nutricional. Porquê? Porque nós precisamos dos profissionais de saúde. Não é só genética, nós temos que integrar com dados da pessoa que está ali à nossa frente. E como a Isabel mostrou também no seu slide, temos a genética, temos as patologias das pessoas e temos a forma como as pessoas vivem e a forma como é que as pessoas querem viver, que ainda é outra conversa. Mas pronto, na área do exercício físico temos ajudado imensos atletas, pessoas normais que vão ao ginásio e querem perceber como é que podem ter melhores resultados e que tipo de cuidados têm de ter, por exemplo, para não ter tendinites, para não envelhecer tão depressa, no nível da oxidação. Há muitos resultados aqui relevantes. E agora, para terminar a minha palestra, queria só deixar-vos com isto. O que é o GPT-3? Não sei se alguém já ouviu falar no GPT-3. O GPT-3 é um algoritmo de machine learning, é um transformer, logo desta nova classe de algoritmos, que foi treinado até 2019 com todo o conhecimento que existia na internet. Isto é, logo, pretendia ser um algoritmo de AI generalizado, obviamente que ainda é muito limitado, mas na área da saúde, se eu fosse ler tudo o que o GPT-3 leu, eu tinha que ler 24 horas por dia durante 5.000 anos. Okay? Logo, e o que é interessante é que eu entrei no GPT-3, criei uma conta e disse, ok, vou falar com o GPT-3 sobre saúde. Então fiz-lhe várias perguntas, disse, hello, how are you? E ele responde, I am an AI created by OpenAI, how can I help you? Okay? E depois eu pergunto, do you think healthcare is evolving from reactive disease care to care that is patient or person-centered? E ele responde, sim. Eu acredito que isso está a acontecer. Okay? E depois é aqui ainda mais específico. This shift is being driven by the increasing availability of data and the development of new technologies that can help us better understand and treat diseases. Depois eu pergunto, ok, AI can help medical doctors to improve treatments? Yes. Esta resposta é para os teus médicos.
AI can help medical doctors to improve treatments by providing them with data-driven insights. Não é model-based, são data-driven insights into how disease behave and respond to treatment. E depois eu pergunto, então, what is the role of artificial intelligence in personalized medicine? E como veem, ele sabe. AI can play the key role by helping to identify the best treatment for individuals, so pharmacogenomics, and on their genetic makeup and lifestyle. Okay, they know it. AI know it. Logo, se os médicos não perceberem isto, há inteligências que se estão a criar e a nascer que sabem isto e vão usar estes dados. Ok? Fernando, deixando depois fala. Por isso, falar de genética, esta é outra take-home message, não é falar de doenças. Falar de genética é falar de saúde e é falar de prevenção de doença. Ok? E por isso, obrigado.